que colocam à sua frente e isso não é refletido, como também não é refletido em Benjamin. Mas o sentido positivo que ele dá, talvez já seja o que depois o Adorno desdobra, né, em relação à arte, aquilo que lá em Aristóteles aparece como capacidade mimética, né? Então, a capacidade é o que a criança naturalmente tem em relação à maneira como ela aprende, os hábitos e costumes, como é que ela... e que, no início, é uma brincadeira. Então, lembrem da criança que imita o pai fazendo a barba, né, e passa a espuma na cabeça. A menina imitando a mãe, se vestindo, enfim, essa imitação ela é um jogo, uma brincadeira, e ele diz os hábitos, na verdade, são brincadeiras enrijecidas, né? Então, e ambas são inconscientes. Então, tão distante de Agostinho, da contemplação e da razão, ele tá dizendo tem uma forma de aprender que surge em relação ao cinema que lembra, né, aquilo que na criança surge como recurso de aprendizagem. Então, na verdade, o hábito é a única possibilidade de aprendizagem, né, nesse contexto. Não tem reflexão, não tem como refletir, mas tem aquilo que se estabelece como jogo. Então, só para não falar muito mais sobre isso, mas não é uma infantilização do adulto, né, quando ele diz isso, no sentido negativo. O adulto é o racional, né, o adulto é a ideia da maturidade, da racionalidade, e a criança é aquele pequeno débil, né, aquele ser que não está longe é o contrário, quer dizer, ele valoriza a infância como medida de percepção e de uma aprendizagem muito maior. Ele não é o único que faz isso, não faz essa comparação com a criança, não idealiza a infância, mas ele diz que existe esse recurso, né, que a criança não só ela brinca e aprende pela brincadeira, mas também ela destrói, né? Então, é essa ideia da destruição, daquilo que o adulto constrói para reconstruir de outra forma, né? É algo que, analogamente, ele transporta para o cinema. Então, se a gente só recebe imagens publicitárias, e isso na política se torna muito mais complicado, né? Destruir essa aparência é o mesmo movimento que a criança faz, por exemplo, quando recebe um belo ferrorama, né, e destrói todos os vagões para ver como é que eles são feitos e constrói de outra forma. Então, por isso que nessa capacidade mimética tem a criatividade também, né? Então, nesse sentido, é positiva. Não sei se eu consegui. É nela que aparece, né? Então, é sempre uma interatividade, né, na relação mimética, e não essa ideia da mimesis como sendo o oposto da criação ou da criatividade, né? Como se fosse só uma cópia, uma imitação, que está lá em Platão. Mais. A pergunta da Sônia é provocativa, porque não há em Agostinho uma filosofia da arte. As referências que estão nas obras de Agostinho, quando fala das artes, falam como ofícios, falam como resultado de transformação e intervenção sobre a natureza para uma produção humana. E o século IV, o século V, não existia como nós temos hoje, toda uma teorização da arte em função do que a criação humana pôde proporcionar. Existe, porém, referências a como ele pensava os artifícios humanos. Valorizava a dança, mas
eu acho que o que é interessante destacar é que, seja lá qual for o artifício, né, qual produção, o que ele quer sempre apresentar, isso está sempre marcado nos textos, é que não se deveria reduzir a produção, a obra, a uma espécie de ensimesmamento da obra, né? Algo que eu só posso apreender pelos sentidos. A obra deveria se remeter sempre a uma outra fonte, né? Que é a percepção estética, daí o impulso criativo, né? Eu não falei disso, mas o tempo foi aquilo que realmente permitiu que a obra surgisse. Faço aqui uma referência, só para citar, no Livre-Arbítrio, uma obra dedicada a investigar o livre-arbítrio, Agostinho diz que os artesãos que trabalham sobre as formas corpóreas possuem números na sua arte, para organizar as obras que fabricam. Ao manejarem suas ferramentas para harmonizar o melhor possível a forma exterior sobre a qual trabalham, tentam que esta corresponda à visão luminosa que interiormente tem dos números. Quer dizer, menos valor sobre o que está produzido e mais valor sobre o processo, né, que fez com que a obra surgisse. E a condenação, quando ele fala da vã curiosidade, isso também está em muitas obras. A vã curiosidade para ele é aquela que seria determinada por uma espécie de, do que ele chamou de razão inferior. Aquela razão que me permite fazer ciência, decodificar, né, milimetricamente o que é um determinado objeto, mas, ao fazer isso, eu reduzo a uma dimensão meramente material. Eu sempre, quando toco nesse assunto, eu costumo me lembrar e faço referência a um filme do falecido Robin Williams, né? Aquele Sociedade dos Poetas Mortos, em que, com os seus alunos, sai um professor de literatura, né? Ele entra e a primeira coisa é pegar a obra do senhor Pichard, se não me engano, que ensinava como se podia medir uma poesia. E aí ele resolve fazer o gráfico com a parábola, os alunos começam a se dedicar àquilo, depois ele pega o seguinte: olha, fulano está totalmente errado, rasguem essa página do livro, o que é uma heresia em termos de uma educação escolástica tradicional, enciclopédica. Aquilo ali é Agostinho, né? Ir além do que está posto, do que está dado, né? E eu vejo muitos traços em Agostinho, né, de uma fenomenologia, isto é, tentar resgatar o que a obra não traz, isto é, a vivência que ali está colocada, né? Poderíamos ter um exemplo interessante. Pega o Museu Guggenheim e suponhamos que ali ao lado, na rua ao lado ou quase nas portas do museu, estivesse um construtor do museu, um operário, né, e ele agora, alcoólatra, caído por ali, e as pessoas vão ao museu ver a arte, né, e a obra está ali. Isso não é para afetar os nossos sentimentos, mas para dizer o seguinte: em Agostinho, a obra já está, né? As cópias da obra são participantes da obra, mas elas não poderiam ser em si mesmadas, tornarem-se mais importantes que a obra, que é a própria criação. E quando isso acontece, né, uma série de autores vão trabalhar esse problema da alienação e tudo mais, como decorrente desse processo, você tocou nesses assuntos. Isso já estava refletido em Agostinho. Então, pelo que eu entendi, a questão da fealdade só aparece na produção humana, porque a natureza, sendo obra de Deus, não pode... A fealdade existiria como... Aí é um problema que não está aqui. Diríamos assim, quando eu coloquei que a obra de Agostinho é um todo, é um todo que é um mosaico, quando nós contemplamos um mosaico, que é a produção de todo o pensamento do Agostinho,
nós vemos um todo. Quando a gente começa a olhar os pedacinhos desse todo, a gente encontra, né, várias questões tratadas. A fealdade é uma dessas questões. Para entender a fealdade, temos que entender como ele resolve o problema do todo. E ele resolve da seguinte maneira: a fealdade não é um mal. A fealdade é uma carência. É a carência do belo. E ela participaria de toda a ordem. Ela não é, novamente, ensimesmada, né? A outra perspectiva que Agostinho combateu, e que era a perspectiva comum, e que eu vejo ainda traços, vejo não, eles estão aí, que é a perspectiva de entender a fealdade como mal. A fealdade própria do modelo de interpretação maniqueísta. Isto é, se é feio, mal, toda a designação da nossa cultura que é maniqueísta, né? Nós temos novelas maniqueístas, filmes maniqueístas, relações maniqueístas, né? E superar isso é uma dificuldade. Entender a fealdade como carência, porque não há um feio absoluto. Há algo do belo, né? Tanto que até uma brincadeira, né, que a própria literatura traz, né, sobre o princípio estético, ético, né, como, por exemplo, pegamos aí o Corcunda de Notre Dame. Né? Quem é o Corcunda? É o monstro ou é o homem? Né? E a gente vai descobrir que ele é o homem e que o monstro está do outro lado. O monstro não é atacado pelo feio. Né? Não sei se resolveria a questão, mas é um olhar para além da aparência. A fealdade não está caracterizada em absoluto pela aparência. Né? Olá. Bem, o que eu queria colocar é assim, na exposição que você fez, digamos, dentro de uma construção interna minha para poder absorver, tentar absorver, eu colocaria assim, ficou para mim a questão de reproduzir, repetição e hábito, né? Onde na repetição, como na repetição do jogo, da criança, o que ela faz como repetição, existe uma construção e desconstrução, que há um movimento e há uma abertura, né? E um movimento que faz crescer, né? Que me faz poder olhar as coisas de formas diferentes. E no hábito existe como se fosse algo engessado, algo que não me permite existir, né? Me permite simplesmente ser aquilo que está sendo apresentado, né? Então, eu queria entender se poderia ser por aí. E quando é falado sobre o Agostinho, eu senti que ele também toca exatamente nisso, de uma certa forma, porque quando ele fala volta a ti mesmo, ele está falando de uma repetição, porque o voltar é eterno, é um movimento eterno, né? E é a única forma que me faz chegar ao belo, porque, na verdade, a obra já está aí. Né? A fealdade é a inacessibilidade a ela, né? Que o hábito não me permite. Né? Então, eu só queria colocar isso como algo que ficou para mim nessas duas exposições. Eu agradeço a questão, acho interessante, porque parece mesmo paradoxal, né? O hábito já é aquilo que está cristalizado, né? Mas por isso que ele faz o contraponto com a infância. Para você se habituar a algo, você pensa em qualquer... existe ali, em primeiro lugar, ele diz essa capacidade, essa faculdade de copiar algo, né? E isso de certa forma, irrefletido. E o hábito permanece refletido. Mas na aprendizagem você tem o jogo, não é? Esse aspecto lúdico,
e que, então, diz ele lá mais tarde, não é, no hábito aparece cristalizado, mas ele é, de certa forma, ativo naquilo que o compôs. Não é? Então, quando você pensa no que ele fala do cinema, o sujeito sofre do lado de fora da sala de cinema quando ele anda na rua feito um robozinho, quando ele trabalha no trabalho seriado industrial, né? Eu lembro dos tempos modernos, né? Do Chaplin. Então ele vive ali na repetição, naquilo que ele não para pensar, nem tem como, né? No cinema ele diz é a mesma coisa. O sujeito não pensa porque tem uma imagem seguida da outra e ele é golpeado por essas imagens e por esse movimento, né? Descontínuo, não é contínuo. Ele tem que prestar atenção em tudo. Então, ele também não pensa, né? Então, ele e, ao mesmo tempo, inconscientemente, né, ele reage. E ele reage em relação a alguns filmes com essa ideia de destruir, né, uma aparência bem composta. Então, se o Santo Agostinho está procurando o belo, ele não está procurando o feio, mas ele procura desfazer um belo que vem sendo, já no início do século XX, né, composto de maneira artificial. Já não tem o todo, já não tem nada que represente nem a antiguidade, nem isso que existe em Santo Agostinho, porque se perdeu. Então, só existe uma manipulação da imagem, né, que depois vai ser pensada lá pelo Adorno, pelo Horkheimer, como pura ideologia, né? Então, não tem belo mais, não tem essa categoria, né? Então, tem aquilo que destrói uma falsa aparência de belo. Novo hábitos, né? Eu vejo da mesma forma. Quer dizer, todos nós seríamos, segundo Agostinho, tendenciados naturalmente para o exterior. O hábito. O próprio processo educativo faria isso. Esse novo hábito da dialética interior é um exercício. Foi bom tocar nesse assunto porque isso tem a ver até com a filosofia da linguagem, né? Agostinho foi um retórico, tem uma série de coisas que não estão colocadas aqui, né? Um extremo, um mestre da retórica. E, assumindo a cátedra de retórica, se não me engano, da Universidade de Milão, ele depois reclama muito dos alunos. E aí ele faz uma crítica ao processo do ensino da dialética. Qual crítica? Ele diz o seguinte, ele escreve lá em solilóquios, né? Falar sozinho, né? Conversar consigo mesmo, que é da dialética interior. Que a dialética começa muito bem, né? Duas posições, vamos muito bem, e aquilo vai sendo contaminado pelas emoções, as emoções contaminam a razão, e já não há mais dialética, já não há mais racionalidade, né? Passa a ser um embate de vaidades. Então, um novo método. Aí ele resolve fazer uma experiência que é o da dialética interior. E ele coloca duas personagens, a razão e ele. Ele, Agostinho, e a razão. Você pode achar isso loucura demais. Mas ele indica que a razão já estaria presente nele, dizendo para ele o que realmente deve ser. Parece o Kant, né? Mas tem traços disso. Só que isso se torna um exercício. E esse exercício, o interessante, que é uma das expressões mais interessantes desse exercício, é a escrita de confissões. Por quê? Na dialética interior, eu começo a relembrar, que é o efeito da memória, e faço um retrato das minhas vivências. E já está retratado. E agora? Me restou o quê para conhecer? A mim mesmo. E o que é conhecer a mim mesmo? Se já está tudo conhecido, de fato, pelos fatos, ultrapassa-se os fatos. E aí é a descoberta da metafísica. Quer dizer, conhecemos as carências de bem, conhecemos as carências de belo, seria ultrapassar isso. É um novo hábito. Uma ponte que não tem nada a ver com essa comunicação,
lendo alguma coisa aí ultimamente, né, resolvi começar a mexer com essas questões de filosofia oriental, né, as metodologias propostas pelo budismo, né, vão ao encontro dessa mesma perspectiva. Examinar cuidadosamente cada uma das nossas emoções. Examinar, 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 simplesmente para que possamos conhecer de fato o que somos. Porque somos isso. Né? Esse é o método proposto por Agostinho e que, levado a cabo, permitiria uma outra concepção da obra. Né? Adilson, eu gostaria de retomar um pouco a pergunta da Renata, porque eu acho que tem uma questão extremamente contemporânea aí, né, que, por exemplo, os artistas plásticos, de uma forma muito diferenciada de como as pessoas imaginam que eles sejam, né? Ou seja, que tem um transe, que tem um troço de que é tomado, que tem uma coisa e ali. Né? Existe um pensamento ou uma determinada observação que te leva a desenvolver uma determinada obra, uma determinada série, ou seja, aquele fenômeno ele tem que ser dito, né, através daquela linguagem, seja escultórica, seja pictórica, seja a linguagem que o artista escolher falar. Ou seja, só que, por vezes, o artista armazena, como numa mesa de bilhar, diversas bolas, ele tem diversos fenômenos, ele vai dando conta, vai fazendo, vai produzindo aquela questão. Essa produção, é isso que eu quero pensar, quando você coloca as fotos do Sebastião Salgado, né, e a Pietà, ou seja, essa relação de tempo, assim, né, essa... Sim, claro. Porque uma questão hoje da arte contemporânea, ou seja, que essa fagulha, esse impulso criativo, essa percepção do fenômeno que leva a essa produção que virá, que vai surgir, é o que existe de mais importante, a ponto do escultor não necessariamente precisar esculpir, ou seja, de repente quem vai esculpir aquilo é um serralheiro, é um sujeito que é uma outra pessoa, né? E me parece que quando você fala do processo de artesania aí, e do homem, ou seja, quando você dá ao sujeito essa condição de nobreza e no princípio da produção, me parece que existe um link com essa mesma questão contemporânea. Sim, isso mesmo. Eu gostaria que você discorresse um pouco mais. Acerca da proposta do tema impulso criativo, o que vem antes da imagem, antes da palavra, adotou-se como método de abordagem, análise de situações, adotou-se como método de abordagem, que não foi isso aqui, como método de abordagem, análise de situações do cotidiano, considerando a experiência de audição de sujeitos que se colocam na perspectiva de criação artística e que, impulsionados por esse insight, o tornaram matriz de seus trabalhos. De onde viria esse insight, ou melhor, intuição? Haveria para a intuição vir a ser? Ao certo não saberíamos dizer, mas podemos refletir sobre esse ato. A ideia de concebermos a criação, a ideia de concebermos a criação, uma fonte e um caminho a percorrer até o seu desabrochar, muito assemelhado à imagem do parto, nos parece tosca, mas significativa do ponto de vista da gênese filosófica, já indicadas pelas escolas socrática, platônica e outras. Nesse sentido, temos por objetivo refletir algumas questões inscritas nesse processo da gênese criativa, de modo que possamos compreender como aqueles que se expressam pela pintura, escultura, poesia e todas as múltiplas formas de expressão nas variadas modalidades da arte têm, como resultado de sua criação, a materialização daquilo que lhes havia desperto sob forma intuitiva. Não há obra que se materialize sem essa matriz. Aquilo que é obra é coisa, ente, matéria, objeto, perceptível, apreensível e, todavia, não é esgotamento, inércia, estaticidade, indizível, neutralidade. Como compreender essa questão em que as palavras nos escapam e já não permitem, pelo dizer, emergir o discurso do que realmente ocorre, no antes da imagem, no antes da palavra? A dificuldade está posta. Afinal, o discurso sobre o que não pode ter expressão no discurso é propriamente objeto dessa investigação. Para a condução aí eu tento fazer um passeio, e a ideia, quando eu falo de ouvir, né, a partir de ouvintes, eu vou falar de poucas experiências, pode ser? Coisa rápida. Certa feita,
Foi esse ano. Foi, claro que foi. Naquela exposição lá em Barra Mansa, num círculo que fizemos, eu trouxe alunos de um curso de pós-graduação Lato Sensu que eu coordeno, e você esteve presente, e eu, o João Bosco, trouxe alguns artistas, e eu fiquei impressionado com algo que eles não se conhecem, não se conheciam, mas que ficou bem claro para mim. Alguém falava o seguinte: olha, eu saía, eu pegava o ônibus aqui em São Paulo, claro, e eu via aquelas pessoas fazendo coisas na rua, um bando de gente doida, não tem o que fazer, mas comecei a ficar inquieto, e eu fiquei tão inquieto com isso que abandonei meu emprego e passei a fazer isso. E esqueci o nome do rapaz, Cadu. Aí um outro, não, eu comecei a fazer isso e eu tenho que fazer isso. A expressão é imperativa, né? É imperativa. Né? Quer dizer, ainda reporta o Agostinho, é o mínimo da dialética interior que emerge, né? Que emergeria. Vi agora um filme tratando sobre a Nise, o trabalho da Nise Silveira, e a arte como dialética interior foi o que permitiu chamo de cura, a compreensão de si mesmo. Quer dizer, sem essa dialética interior, não haveria possibilidade. E aí o problema da fealdade, né? O que é a fealdade aqui? De imediato, a olhos vistos, é essa carência de bem. Né? Para alguns, isso é o mal. Né? Não, pela dialética interior, eu descubro um outro aspecto. E posso trazer esse aspecto agora a compor um novo quadro de compreensão da realidade. Não sei se eu consigo responder o que você quer dizer, né? Acho que nosso tempo é curto, isso é uma investigação muito longa e acho que tem uma série de obras até mais qualificadas que eu. Mas essa é uma reflexão possível para entender Agostinho. Né? Eu vejo o pensamento desse cara como contemporâneo, entender questões contemporâneas. Em termos de senso comum, seria apagado, né? Já teria o seu ocaso na história da filosofia, e não o é. Muito interessante, não é, essa abordagem? Isso parece que é um trabalho que você quer desenvolver, mas é tão complicado, né? Porque você não pode abrir mão de Deus. Uhum. E a associação entre o bem e o belo é também muito complicada, não é? Então, eu acho que assim, se você fica limitado a entender, não consigo ver nada como próximo do contemporâneo. Então, você ficaria limitado na sua abordagem a Santo Agostinho e ao contexto histórico, porque não é possível mais, não é? Dentro do contexto atual e da história da própria estética, depois de tanta discussão e essa separação entre o belo e o bom, que está em Platão, que está em Santo Agostinho, faz sentido, você retomar essa relação afirmando a contemporaneidade dela. Acho muito difícil. Eu não chamaria, professora, de uma afirmação da contemporaneidade dessas questões, mas de poder olhar questões contemporâneas que estão aí, né, como esse exacerbado maniqueísmo, como questões que tiveram solução em Agostinho e que parece que são retomadas agora, emergentes novamente, sem que haja a devida revisitação a esses autores, nesse sentido. Não havendo, então, mais perguntas, pelo menos por enquanto, o debate está encerrado, né? Continuará, digamos, em outra bate-hora, em outro bate-canal. Agradeço a todos por estarem aqui, permanecerem e participarem.
E espero que possamos revê-los daqui a 2 anos, no 5º simpósio. Boa noite a todos. Obrigado a vocês.